Olá, meu aluno, olá, concurseiro, sou o professor Marcos Antônio e volto nesse bloco falando da contagem. Continuo ainda com os exercícios de contagem com foco em arranjo. Então vamos lá, pessoal. Olha a questãozinha de número 6. Você já acompanhou aquele bate-papo teórico, onde eu não me estendi muito, onde eu passei para você que para a gente determinar que aquilo ali é um arranjo, basta a gente ter duas ideias. A primeira é de que a ordem importa dentro do grupo. E a segunda é você realmente decorar aqueles termos que eu passei para você no início da explicação. Senhas, códigos, placas de automóveis, todos aqueles termos ajudam você, te ajudam a identificar o exercício. Então, olha como é bem tranquilo se você tem aquilo na cabeça. Olha lá. Uma placa de automóvel, placa de automóvel, acabou. Isso é uma contagem, isso é um arranjo. Olha lá, é composta por 3 letras e 4 algarismos, nessa ordem. O número de placas que se podem ser formadas com as letras K, Q e L. Pessoal, tá aqui, ó, K, Q e L. E cujos 2 últimos algarismos são 2 e 6. Nessa ordem é... Então, pessoal, qual é a parada? Primeira coisa, as etapas. Se eu estou falando de placa de automóvel, qual é a característica dessa placa? Ela tem 3 letras e 4 algarismos. Então, eu vou até colocar aqui uma linha imaginária, tá? Só para separar. Então, aqui, pessoal, já tem uma senha alfanumérica. Uma senha alfanumérica. Então, vamos lá. Olhando a parte da letra. O que ele está falando? Eu posso usar o alfabeto todo? Não. De A a Z, sabemos que existem o quê? 26 letras. Entretanto, ele restringiu. Ele está falando que eu só posso usar o K, o Q e o L. Em outras palavras, eu tenho quantas possibilidades? 26 ou 3? 3. Eu tenho 3 possibilidades. Então, vamos lá. Para essa etapa, para a primeira posição, eu tenho o quê? 3 possibilidades. Eu posso usar qualquer uma das letras. Em relação à segunda etapa, a segunda posição, ele está falando alguma coisa que tem que ser diferente ou especificando uma letra? Não. E eu falei isso para você no início do nosso curso teórico, de contagem. Quando ele não fala nada, o que você vai fazer com a possibilidade? Você vai repetir. Então, se aqui é 3, aqui também vai ser quanto? 3. Falou alguma coisa para a terceira, tio Marcos? Não. Se não falou, não inventa. Dá um tapa na tua mão. Tua mão vai coçar para colocar 2 aqui. Ó. Isso aqui é 3. Você vai repetir a possibilidade. Show de bola? Isso seria a parte da letra. Agora eu vou olhar a parte numérica. Os números da placa. O que ele está me dando de restrição, pessoal? Vamos lá. E cujos 2 últimos algarismos são 2 e 6. Aqui. Cujos 2 últimos algarismos são 2 e 6. Então, quando ele me dá o número da posição, eu já coloco ali. E lembrando que quando a posição, quando a etapa já está preenchida, isso representa o que para a gente, pessoal? Uma possibilidade. Está aqui. Uma possibilidade. Agora, voltando no exercício, cujos 2 últimos algarismos são 2 e 6. Ele está falando alguma coisa em relação a a essa etapa, a essa posição? Não. Ele está falando em relação às 2 últimas. O que eu estou querendo dizer para você, pessoal? Que para essa posição eu tenho 10 possibilidades.
Porque em nenhum momento ele está falando que os algarismos das placas são diferentes. Nada impede de eu usar o 2 aqui. Nada impede do 6 aparecer aqui. Ou seja, eu tenho 10 possibilidades. Consequentemente, para essa, eu também continuo tendo 10, porque ele não fala que os algarismos são distintos, que os algarismos são diferentes. Completei as possibilidades, o que eu vou fazer? Vou apagar a minha linha imaginária e vou multiplicar. Então, pessoal, multiplicando as possibilidades, vai ficar 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, vezes 100, 2.700. Com certeza tem no nosso gabarito. Então, a opção seria o quê? Letra D de dado. Então, pessoal, olha devagarinho, com calma, né? Não fica trocando muita ideia. Esquece esses caras com esses métodos malucos, né? Ultrapassados, né? Cheio de fórmula. É só você usar a contagem, beleza? Passamos agora para a próxima questão. Vamos lá, para cima deles. Show! Então vamos lá, show! Show de bola! Você agora é show, você é show de bola, porque você vai acertar tudo. Agora tudo é show. A questão é show, tua aprovação é show. E com certeza, como o tio Renato fala, teu churrasco, né? A gente vai lá, né? Até no Japão, se tu pegar lá um cara lá, um japonês que é brasileiro, a gente também vai lá, não tem essa não. Vamos lá, pessoal, questãozinha de número 7. Olha aí. Um acidente automobilístico, após ouvir várias testemunhas, conclui-se que o veículo suspeito de causar o acidente tinha a placa do Rio de Janeiro e começava com KM. Questãozinha legal, tá? Terminava em 32, vou sublinhando aqui, começava com KM, terminava em 32 e apresentava os demais algarismos distintos entre si. Eu vou deixar isso marcado aqui, mas depois eu vou trocar uma ideia contigo, né? Eu vou trocar uma ideia. Pelas informações obtidas, pode-se concluir que o número total de placas a serem investigadas é igual. Então, primeira coisa, placas de automóveis, né? Placa do veículo. Então, parecida com a questão anterior. Eu tenho 3 letras e 4 algarismos. Né? Ele não é obrigado a te falar isso, você tem que saber. Na outra questão ele até mencionou, entretanto não é uma condição, né, necessária do exercício. Vamos lá. Dividir aqui, fazer a minha paredinha, né? A minha linha imaginária para separar a letra do número. Olhando para as letras, tá, pessoal? Vamos lá. Ele está falando o quê? Que começa com KN. Começa com KN. Então, se começa com KN, isso aí, pessoal, já é exatamente o que? As letras da minha placa. Então, isso representa para a gente uma possibilidade. Já faz isso para você não ter um estresse desnecessário no final. Terminava em 32. Então, eu já sei que são os números da placa. Né? Isso não é a possibilidade, isso já é um número. Então, se já é o número, isso representa para cada etapa uma possibilidade. Agora sim, eu começo a analisar. É exatamente aquilo que eu falei para você, pessoal. Alfabeto, 26 letras. Números, algarismos, 10 possibilidades. Vou colocar possibilidade para a gente não esquecer da ideia. 26 letras, 26 possibilidades. Números, 10 algarismos, 10 possibilidades. Está aqui. Ah, tio Marcos, pô, você é um cara muito engraçado. Você reduz a teoria,
faz a gente compreender, vai direto ao ponto. É isso aí, pessoal. O que é necessário para o teu concurso é isso aqui. Agora, você tem que saber interpretar. Vamos lá. A única posição que eu tenho aqui para a letra, que é aquela ali. Ele está falando alguma coisa no exercício para essa posição? Não. Se ele não está falando nada, você pode usar qualquer letra. Ou seja, eu tenho 26 possibilidades. Porque em nenhum momento na questão ele falou que as letras são distintas, que as letras têm que ser diferentes. Ele não mencionou isso no exercício. Então, para essa posição, eu tenho o quê? 26 possibilidades. Em relação ao número, ele está dizendo o seguinte: apresentava os demais algarismos distintos entre si. Caramba, tio Marcos, o que é isso? Pessoal, ele está falando somente, ele está fazendo referência somente a esses dois números. Ele não está falando dos 4, ele está falando dos demais. Então, nada impede que nessas posições apareçam o 3 e o 2. Então, para cá, eu tenho o quê? 10 possibilidades. Consequentemente, para cá, eu tenho 9. É um princípio multiplicativo ou aditivo? Multiplicativo. Então, multiplicando as possibilidades, isso aí vai dar 2.340. Resposta, letra A. Questãozinha bem legal, bem interessante. Então, copia aí, não troca muita ideia com as questões e vamos para cima desses caras aí para nossa concorrência, pessoal. Matemática aqui é coisa séria, matemática é para passar. Pessoal, divulguem aí o nosso trabalho, se você está gostando, né? Para a gente cair para dentro aí desses caras. Vamos lá, questãozinha de número 8. Essa questãozinha de número 8 aí, pessoal, é um nirvanazinho, né? Vamos dizer assim, com índicezinho de maldade, né? Em relação às bijuterias, ele vai falar de um colar, enfim. Só que agora, pessoal, ele vai dizer pra gente que uma posição é igual a outra. Eu estou trocando essa ideia com você para não ter gritaria lá na frente. Por quê? Se eu for direto para a questão, você vai se apavorar. Então vamos bater um papinho sem compromisso? Vamos pensar que estamos num barzinho tomando um gelinho, né? Estira a gosto, carninha, mulherada, enfim. Vamos lá, pessoal, trocando uma ideia. Quando o problema, né? Quando a questão, o exercício, falar que uma posição é igual a outra, a possibilidade do outro é 1, tá? Por exemplo, tá? Não estou na questão ainda. Uma senha de 3 dígitos, tá? Aí ele fala pra gente que a primeira posição é igual à última. Então, para cá eu tenho 10 possibilidades, porque de 0 a 9, né, isso já está na tua cabeça, 10 possibilidades. Consequentemente, para essa, eu tenho 1. O aluno acha que é para colocar 10 aqui também. Muito pelo contrário, tá? Não tem nada a ver, né? Se uma posição é igual a outra, já amarra dessa forma. A possibilidade do outro vale quanto? 1. Então, se aqui é 10, aqui vai ser quanto? 1. Por quê? Por exemplo, se eu usei aqui o 9, ele vai ter que aparecer aonde? Aqui. Então, a possibilidade é o quê? 1. Das 10 possibilidades, eu não vou nem riscar aqui, porque o aluno ele é meio louco, né? Vou deixar o 10 ali, tá? Das 10 possibilidades, vamos supor que eu usei o 2, né? Que é um evento aleatório, a gente não sabe qual o número que ele usou. Claro que ele vai usar de 1 em 1. Então, vamos supor que ele usou o 2. O 2 vai ter que aparecer aonde? Aqui do lado. Então, isso representa o quê? Uma possibilidade. Em relação à letra, mesma coisa. Estou sozinho, estou batendo papo contigo. Usar as letras do alfabeto. Tem 26 letras. Se a primeira é igual à última, isso representa o quê?
uma possibilidade. Isso cai em prova, tio Marcos? Direto. Isso cai direto em prova. E o aluno vive errando isso daí. Beleza? Posso apagar? Show de bola? Então agora a gente vai cair para dentro da questão. Vamos lá para cima desses coelhão aí, pessoal. Vamos pegar um por um. A caçada aos coelhos foi aberta, pessoal. Foi aberta aí a caçada aos coelhos. A gente vai pegar esses caras aí. Então vamos lá. Olha aí a questão de número 8. Em uma fábrica de bijuteria são produzidos colares enfeitados com 5 contas de mesmo tamanho, dispostas lado a lado. Observe a figura. Aqui, a figura está aqui. Essas seriam as contas. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 contas. Agora, o que ele quer desse colar? Vamos lá. Indo para o exercício. Agora, você tem que prestar atenção, pessoal, nas restrições da questão. O que a questão está restringindo? Em outras palavras, o que ela está pedindo, o que ela está exigindo que a gente faça? Vamos lá. Olha a leitura. As contas estão dispostas em 8 cores. De quantos modos distintos é possível escolher as 5 contas para compor um colar, se a primeira e a última conta devem ser a mesma cor? Ou seja, elas têm que ser iguais. A segunda e a penúltima conta devem ser da mesma cor. Elas têm que ser o quê? Iguais. E 2 contas consecutivas devem ser de cores diferentes. Aí eu vou parar, pedir uma cerveja e trocar uma ideia contigo. Vamos botar aqui 3 posições. Aí ele fala que 2 contas consecutivas devem ser de cores diferentes. Por que eu estou batendo esse papinho com você aqui? Para você não berrar lá na frente. Vamos supor que aqui eu usei o vermelho. Se eu usei o vermelho aqui, uma suposição, tá? O vermelho, ele não pode aparecer aqui do lado. Então, vamos supor que aqui do lado, vamos supor que eu tenho 2 cores. Vamos botar 2 cores para você entender o contexto. Olha lá. Eu tenho 2 cores. Aí eu coloquei aqui o vermelho. Não coloquei o vermelho? Então ele não pode aparecer aqui. Olha lá. Ele vai aparecer o quê? O que eu tenho que usar aqui? O preto. O preto eu posso usar aqui? Não. Quem eu posso usar aqui? O vermelho. Porque contas lado a lado, elas têm que ser o quê? Distintas. Vou aumentar aqui o número de cores. Comecei com 2 cores. Vermelha, preta e azul. Vamos lá. Vermelha, preta e azul. Olha o que vai acontecer. Vamos supor que eu usei a vermelha aqui. Não usei? Vamos supor que eu usei aqui a preta. Aonde eu quero chegar, pessoal? Para essa posição aqui, eu posso usar a vermelha ou a azul. Ou seja, eu teria 2 possibilidades. Ah, tio Marcos, mas ele não está falando que tem que ser diferente? Sim, tem que ser diferente as consecutivas. Então, se eu usei a vermelha aqui, ela não pode aparecer aqui. Mas nada impede dela aparecer nessa posição. Porque não é consecutivo. Então aqui eu posso usar o vermelho ou o azul. Então, teoricamente, eu teria o quê? 2 possibilidades. Cara, estou mastigando a questão para vocês. Agora eu vou quebrar a questão. Olha como vai ficar mais fácil. Já troquei essa ideia. Você já engoliu o choro. Então, vamos lá. Pessoal, quantas contas, tem esse meu colar? 5 contas. Então, vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 contas. Aqui.
Show de bola. Aí começa a brincadeira. A primeira e a última conta devem ser da mesma cor. Em outras palavras, pessoal, vem com o tio Marcos. Eu tenho quantas cores? 8. Então, para essa posição, que é a primeira, eu tenho 8 possibilidades. Só que a primeira não tem que ser igual à última. E, tio Marcos, você já me deu essa ideia. Quando ele fala que é igual, a possibilidade do outro é 1. Isso aí. Então, se aqui é 8, aqui vai ser 1. A segunda e a penúltima conta devem ser da mesma cor. E duas contas consecutivas devem ser de cores diferentes. Bom, se aqui eu tenho 8 possibilidades, para essa conta eu tenho 7. Por quê? Lado a lado, consecutivas, tem que ser diferentes. Então, se aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 7. Só que a segunda, ela é igual à penúltima. Então, para essa posição, eu tenho aqui uma possibilidade. Tio Marcos, consecutivas tem que ser diferentes. Eu já gravei isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, se aqui tem 7, aqui eu não posso colocar 7, porque tem que ser diferente. Então, para cá, sobrariam o quê? 6. Sobrariam 6 cores. Tio Marcos, beleza, sobrariam 6 cores. Então, eu coloco 6 aqui? Não, pessoal. Vamos lá. Sobrariam 6 cores, correto? Mais uma. Da onde é esse 1, pessoal? Daqui. Ou seja, quando você passou para a segunda conta, eu não diminui 1. Então, vamos supor que eu usei o preto aqui. O preto, ele não pode aparecer aqui. Mas ele pode aparecer aqui? Pode. Então, vai ser as 6 que sobraram, dessas 7, mais uma. O que seria essa uma? A que eu usei na primeira posição. Então, para essa posição, eu teria o quê? 7 possibilidades. O princípio é multiplicativo ou aditivo? É multiplicativo. Multiplicando esses caras, vai dar 392. Letra B de bola. Tio Marcos, cebola no olho, hein? Fiquei arrepiado com essa questão. Então, vamos lá, pessoal. Anota aí que a gente vai cair para dentro de mais um. Show de bola? Vamos lá? Beleza. Estou indo devagarinho, porque eu sei que isso cai em todo o concurso e você erra de bobeira. Então, vamos lá. Olha aí, pessoal. Questãozinha de número 9. Vamos lá. Quantos são os números compreendidos entre 200 e 1000, compostos por 4 algarismos distintos, escolhidos entre 0, 1, 2, 4, 6. Primeira coisa, pessoal, cuidado com isso. Tio Marcos sabe de tudo. Graças a Deus, Deus deu um dom para cada um. Né? Aí usa, professor, faz prova para não sei o que, para não sei o que. Pessoal, cada um no seu quadrado. Se você for bom naquilo que você faz, você vai conseguir suas coisas. Tem que ser bom. Então, como Deus me deu esse dom, para mim e para o Renato, a gente está aqui. Ó. Qual é a jogada? A gente vai direto ao ponto. Aqui a gente quer te orientar, a gente quer ver você aprovado. Então, pessoal, marca aí na sua casa, ó, números. Quando ele falar em números, você já vai entender isso daí. Ele quer números compreendidos entre 200 e 1000, tá? 200 e 1000, pessoal, eu só tenho números de 3 algarismos. De 200 a 1000, eu só tenho números de 3 algarismos. Por exemplo, nesse intervalo eu posso considerar o 1245? Não, porque ele tem 4 algarismos. Eu posso considerar o 21? Não, porque ele tem 2 algarismos.
Só que quando eu falo de número, pessoal, eu falo de centena, dezena e unidade. Centena, dezena e unidade. Então, começando a nossa brincadeira. Já começa aqui. Para essa posição, eu posso usar o 0? Não. Por quê? Tem que ser maior que 200. Eu posso usar o 1? Também não. Por quê? Tem que ser maior que 200. Então, para a primeira posição, eu só posso usar quem? O 2, o 4 e o 5. Ou seja, eu tenho para a primeira posição 3 possibilidades. 2, 4 e 5. Em relação à segunda posição, pessoal, teoricamente, eu posso usar todo mundo. Eu poderia usar qualquer um daqueles algarismos, tá? Porque só em relação à centena que eu tenho que tomar cuidado, porque tem que ser maior que 200. Agora, em relação à dezena, que é essa posição do meio, eu posso usar teoricamente qualquer um. Ou seja, eu teria 5 possibilidades. Só que lembra o que o tio falou para você? Quando ele fala algarismos distintos, você tem que diminuir um. Porque em relação à posição anterior. Porque se a posição anterior já está ocupada, significa que você usou um algarismo. Então, eu não posso colocar 5. Para cá, sobraram o quê? 4. Consequentemente, diminuindo um novamente, 3. O princípio é multiplicativo ou aditivo? Multiplicativo. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. Então, olhando aí a opção, resposta, letra C de casa. Ah, tio Marcos, você repetiu, pessoal. Aquilo ali é a possibilidade. Beleza? Anota aí, visualiza, né? E toma cuidado com uma coisa, pessoal. Quando se fala em número, tá? Em centena, nesse caso aqui não influenciou, tá? Mas com certeza eu coloquei um exercício que isso vai influenciar. Você não pode começar por 0, tá? Você vai entender isso daqui a pouco, tá? Quando falar em número, em centena, milhar, dezena, eu não posso começar com 0, tá legal? Então vamos lá, passamos aí para a questão de número 10. Então, o que está dizendo aí a nossa questãozinha de número 10, pessoal? Só estou apagando aqui, mas a gente já vai cair para dentro dela. Vamos lá. Dizemos que o número inteiro positivo é palíndromo. Ih, professor, que isso? Joga água benta nisso aí, pelo amor de Deus. Me dá um tubo de cachaça. O que é isso aí? Vamos lá, nem eu sei, né? Mas ele vai definir, ele vai explicar para a gente. Palíndromo, se esse número não se altera quando é lido da esquerda para a direita ou vice-versa. Por exemplo, 2.772 é um palíndromo? Sim, porque se você ler da direita para a esquerda é a mesma coisa da esquerda para a direita. 36.863 é um palíndromo? Sim, se você ler da esquerda para a direita é a mesma coisa da direita para a esquerda. São números palíndromos. Se A é um conjunto dos números palíndromos de 3 algarismos, o número de elementos do conjunto A, pessoal, palíndromos de 3 algarismos. Vou colocar aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Palíndromos de 3 algarismos. Dá um exemplo para a gente, chamar. 121 é um palíndromo? Sim. 302. 303 é um palíndromo? Sim. De 3 algarismos, não é isso que ele está falando? Agora, 010 é um número de 3 algarismos? Não. Por quê, pessoal? Isso aqui não é um número de 3 algarismos. Tá? É o tal do 0 à esquerda. Isso aqui seria o 10, ó, a dezena.
Então, pessoal, o que eu estou querendo te dizer? Está falando que é um número, eu não posso começar com zero. Por mais que isso aqui recaia na ideia do palíndromo, só que isso aqui não é um número de 3 algarismos, tá? Porque algarismos significativos eu excluo zero, vai do 1 ao 9. Então, para essa posição aqui, eu não tenho 10, eu tenho o quê? 9 possibilidades. Ó. Eu já tirei o zero da jogada. Só que você percebe, né, que o último, né, que o primeiro vai ser sempre igual ao último. Ó, toda relação de palíndromo, o primeiro é sempre igual ao último. O segundo é igual ao penúltimo. E assim sucessivamente. E, tio Marcos, você me deu um bizu. Você falou que quando é igual, a possibilidade do outro é 1, com certeza. Então, se aqui é 9, aqui vai ser o quê? 1. Como em nenhum momento, pessoal, ele falou aí no exercício, né, que não pode repetir, ou seja, que os algarismos têm que ser distintos, então para cá eu posso usar o zero. Então eu volto a ter o quê? 10 possibilidades. Então, multiplicando, 90. Resposta, letra D de dado. Pessoal, vou ficando por aqui, né? Espero ter ajudado vocês com mais uma questãozinha, com mais uma novidade. Com certeza você vai voltar aí os vídeos várias vezes, né, e vai conseguir matar as questões. Peço a vocês, né, que estão gostando das nossas aulas, que divulguem, né, o nosso material, divulguem o nosso site, porque sem vocês isso aqui não vai para frente, pessoal. Um abraço e até o próximo encontro. Valeu, pessoal!